Oi, pessoal! Nessa nossa análise de hoje, a gente vai fazer uma viagem no tempo para entender uma jornada impressionante. Como é que a humanidade saiu de pequenos grupos isolados para se tornar essa rede global toda conectada que a gente vive hoje? Entender essa história é chave para a prova e, claro, para entender o nosso mundo. Então, vamos lá. A pergunta que vai guiar a gente é exatamente essa. Como é que saímos de uma realidade para outra? Parece um salto gigantesco, né? E foi. Mas a gente vai desvendar essa transformação passo a passo. É só olhar para essas duas imagens. De um lado, o nosso ponto de partida, uma vida em pequena escala, totalmente imersa na natureza. Do outro, o nosso mundo hoje, um sistema super complexo que amarra todos os cantos do planeta. A história que a gente vai contar é justamente a ponte entre essas duas realidades. E para não se perder no caminho, aqui está o nosso mapa. A gente vai seguir essa trilha, passando por cada momento decisivo, desde os primeiros bandos até a sociedade em rede de hoje. Vamos começar pelo começo, claro. A primeira grande virada de chave na forma como os seres humanos viviam e se organizavam. Pensa só como era. Por milhares e milhares de anos, o Homo sapiens vivia assim, em pequenos grupos que não paravam num lugar só. O círculo de amizades era minúsculo. Uma pessoa podia passar a vida inteira sem conhecer mais do que, sei lá, umas 200, 300 pessoas. As relações dentro do grupo eram muito próximas, mas o contato com gente de fora era raríssimo e muitas vezes bem tenso. Essa imagem mostra bem a essência daquela vida. Era um movimento constante, sempre seguindo os ciclos da natureza. A conexão com o ambiente era total, mas a conexão entre os diferentes grupos humanos, essa era quase zero. E aí, tudo mudou. A invenção da agricultura não foi só sobre aprender a plantar. Foi, na verdade, plantar as sementes de um mundo completamente diferente. Esse aqui é o ponto de virada fundamental da nossa história. E mais curioso é que a agricultura não melhorou tudo de uma vez. Sim, as pessoas puderam finalmente se fixar num lugar e as populações começaram a crescer. Mas, por outro lado, a dieta ficou mais pobre e as jornadas de trabalho bem mais longas. O ponto central, o que importa mesmo, é que essa mudança criou a base para a divisão do trabalho, para as hierarquias sociais e, claro, para a exploração. Ok, vamos avançar um bocado no tempo. Depois da agricultura, por milênios, o mundo até tinha reinos, impérios, mas ainda não era um sistema único integrado. Durante séculos e séculos, as conexões eram locais, as notícias viajavam devagar, a pé, a cavalo, povos de continentes diferentes, tipo das Américas e da Europa, nem sonhavam que os outros existiam. O mundo era mais como um mosaico, de várias pecinhas separadas, e não uma rede conectada. E aí chegamos no próximo grande salto, o momento em que esses mundos, que antes eram separados, meio que se trombam e começam a se conectar. Tudo isso impulsionado por novas tecnologias e, claro, por muita ambição. As grandes navegações, ali nos séculos XV e XVI, foram o motor dessa mudança toda. Inovações como a caravela deram aos europeus a chance de cruzar oceanos, quebrando barreiras geográficas que pareciam eternas. Esse momento aqui marca o começo do que a gente chama de mundialização. Pela primeira vez na história, as Américas, a África e a Europa foram conectadas. Só que essa conexão veio com trocas, mas também com colonização e muita exploração. A partir daqui, o mundo nunca mais seria o mesmo. Certo. Agora, para entender essa nova ordem mundial que surgiu, a gente precisa de uma ferramenta. E a teoria do sistema mundo moderno, de Manuel Wallerstein, é perfeita para isso. Muita atenção aqui que esse conceito é central. O que o Wallerstein diz é o seguinte: esse sistema global que a gente vive hoje não é coisa do século XX, não. As raízes dele estão lá atrás, há mais de 500 anos, naquela era das grandes navegações e da exploração. A ideia principal do Wallerstein é que a partir do século XVI, o mundo começou a funcionar como uma única e gigantesca economia capitalista. Todas as partes estão interligadas, dependendo umas das outras. Só que essa economia global não era nada igualitária. Ela se organizou em torno do que Wallerstein chamou de divisão internacional do trabalho. De um lado, o centro, basicamente a Europa, se especializou em produzir coisas de alta tecnologia, mais caras. Do outro, a periferia e a semi-periferia, como as Américas e a África, foram forçadas a ter o papel de fornecer matéria-prima e mão de obra barata. E como é que o centro conseguiu dinheiro para se industrializar? A resposta está num conceito chamado acumulação primitiva de capital. Basicamente, toda a riqueza que foi tirada da periferia, o ouro, a prata, o trabalho escravizado, foi o capital, o dinheiro, que bancou o desenvolvimento industrial e tecnológico do centro. Ou seja,
Uma parte do sistema cresceu em cima da exploração da outra. Agora vamos para a próxima fase, para ver como esse sistema mundo ficou ainda mais forte nos séculos XVIII e XIX, com a Revolução Industrial e o neocolonialismo. O neocolonialismo do século XIX foi tipo um aprofundamento dessa lógica. As potências do centro não só pegavam os recursos, mas elas impunham o seu sistema econômico e cultural para o resto do mundo, reforçando ainda mais aquela divisão entre centro e periferia. É importantíssimo entender isso. A história do capitalismo está totalmente amarrada à história da exploração. O sistema industrial foi alimentado não só com dinheiro, mas com matéria-prima e com a força de trabalho brutalmente explorada da periferia, o que inclui, claro, o tráfico de milhões de africanos escravizados. E, finalmente, a gente chega nos séculos 20 e 21 para falar de globalização e ver como tudo isso que a gente viu até agora desemboca nos dias de hoje. Lá no finalzinho do século XX, o discurso que a gente ouvia era que a globalização ia criar uma aldeia global, sabe? Sem fronteiras, com oportunidade para todo mundo. Mas alguns críticos, como o geógrafo brasileiro Milton Santos, mostraram um outro lado. Para ele, o que a gente viu foi uma globalização perversa, que, em vez de apagar as desigualdades, acabou foi aprofundando, reforçando aquela mesmíssima estrutura de centro e periferia que nasceu lá no século XVI. Então, para a gente fechar, fica essa reflexão. Entender que o nosso sistema global não nasceu ontem, mas é resultado de um processo histórico longo e desigual, permite que a gente pense de forma crítica sobre o presente. Se essa rede foi construída de um jeito, ela também pode ser transformada. Que outras formas de conexão a gente pode imaginar e construir? É com essa pergunta que a gente termina.